O Eren pode ter mudado todo o passado em Shingeki no Kyojin e a gente ainda não percebeu isso. Depois da vinheta. Muita coisa tá rolando em Shingeki no Kyojin e algumas pistas no anime já nos mostram que o Eren tem algum tipo de acesso a memórias futuras, né, e tal. Inclusive isso também foi mostrado quando o Grisha encontrou o Kruger antes de ser enviado ao paraíso, ele falando ali, né, da Mikasa e do Aramin, e na época a gente não entendeu muito bem, mas de acordo com os acontecimentos que já se passaram no mangá, e sim, esse vídeo vai ter spoilers do mangá, então se você não quer pegar esse spoiler, já deixa o seu like aqui, comenta alguma coisa aí, depois numa próxima oportunidade você volta pra assistir ele todo. Se você não liga pra spoiler, assista, ou se você já leu o mangá, assista também pra você ver se a minha teoria tá certa. Todos esses acontecimentos indicam muito claramente que o Eren consegue ver memórias do futuro, mas como que isso funciona, a memória do futuro de algo que ainda não aconteceu? Calma que eu vou te explicar tudo isso. No primeiro capítulo, tanto no mangá quanto no anime, você deve se lembrar muito bem que a Mikasa encontra ele lá, deitado embaixo de uma árvore, meio em transe, né, meio que dormindo. Ela acorda ele e ele fala que estava sonhando, que teve um sonho bem louco e tal. E quando ele bate o olho na Mikasa, ele fala: ué, o seu cabelo tá maior? O que aconteceu? Aí ela falou assim: nossa, você tava dormindo num sono tão profundo assim que tá viajando, tá loucaço? Então eles vão caminhando e do nada ele começa a chorar, mas nem ele entende do que ele tá chorando. Provavelmente, tanto essa afirmação sobre o cabelo da Mikasa quanto o choro, as lágrimas que vêm, são relacionados àquele sonho que ele teve e que ele mesmo disse que não consegue se lembrar do que se tratava. Muito estranho, né? Mas calma que isso daqui vai se ligar no que eu vou falar lá na frente. Logo em seguida eles encontram um dos soldados lá de Parades, o Hanetsu-san. Eles conversam tal sobre bebida, cachaça e todo mundo muito louco, sem querer fazer as funções deles direito. E o Eren fala uma informação muito importante aqui. Ele pega e fala: vocês não estão preparados e se invadirem as muralhas a qualquer hora aí, né? Por que o Eren tava sem explicação ali do nada, tão preocupado com algo que até então era praticamente impossível acontecer e que aconteceu alguns instantes depois, né? Aconteceu logo em seguida. Então tudo isso aí acaba indicando que aquele sonho do Eren não foi um sonho normal. Porém, a gente descobre o que pode ter acontecido bem lá na frente no mangá. Mas um pouquinho antes, você lembra que quando eles foram receber as condecorações lá da história, logo depois deles descobrirem a verdade dentro do porão, descobrirem que tinha humanidade do lado de fora, que na hora que ele vai pegar a mão da história, ele tem um flashback e ele vê algumas cenas que na hora ele fica meio chocado? Pois é, não mostrou muito bem pra gente o que realmente ele viu, mas foi algo muito perturbador. E depois de muitas águas rolarem, cuidado que a partir de agora tem spoilers pesados do mangá, ele conseguiu acessar os caminhos. O que seriam esses caminhos? Seriam ali uma outra dimensão, onde a Ymir, a primeira titã, aquela que tem o poder dos titãs, fica. E esses caminhos ficam bem claros, bem explicados no mangá, que lá não existe tempo, então lá é uma região atemporal. Você está no futuro, no passado, no presente, tudo ao mesmo tempo. E você consegue viajar por esses caminhos da forma que você quiser. E o mais impressionante ainda é porque naquele momento o Zeke tá ali tentando convencer o Eren de que ele foi manipulado, né? Que o pai dele colocou aquela ideologia de liberdade, matar o mundo inteiro. E ele começa o quê? Levar o Eren para as memórias do passado. Aqui é bem importante, porque o Zeke pega o Eren e leva o Eren até os acontecimentos do passado, as memórias do passado. Então a gente tem aqui um paralelo que mostra que não é só as memórias do futuro que poderiam ser acessadas, mas também as memórias do passado. Isso já ficou um pouco claro no mangá, quando mostra que quando você devora determinado titã, você tem as memórias de todos os antepassados deles, porém, nesse momento, o Zeke estava invadindo uma memória que não era dele, não era de um titã que ele devorou, e sim que o Eren devorou. Então essas memórias deveriam ser apenas do Eren. E o Zeke estava dentro das memórias do Eren. Por quê? Porque eles estavam nesse caminho, no local onde a coordenada ali tem o seu poder para poder ser utilizado.
E quando eles vão para o passado, o Eren consegue, de forma muito simples, manipular as atitudes do pai dele no passado. Lembrando que essa região ela é atemporal, não existe passado, presente ou futuro. Só que o Eren vê que o pai dele tá ali meio que titubeando, não querendo matar a família Reis, né, a família real ali, que tem o poder do Titã Fundador e tal. Então ele faz o quê? Vai lá, mano, mata os caras aí. Por quê? Simplesmente porque o Eren queria que o pai dele tivesse esse poder? Até então ele não deveria saber, né? O que iria acontecer e o porquê que o pai dele precisava ter esse poder. Não deveria, mas ele sabia, porque ele já tinha visto no futuro algo que ele precisaria mudar nesse passado para que ele tivesse este poder de realizar o massacre em Marley e no mundo inteiro e utilizar o poder do fundador. Então, naquele momento, ele influencia o pai dele a tomar a atitude que ele queria para que ele fosse beneficiado no futuro e assim ele conseguisse, alterando o passado, mudar o futuro também. Além disso, isso é muito importante, porque uma das coisas ali que nos é explicada é que o poder do Titã de Ataque, um desses poderes, é realmente acessar as memórias futuras dos próximos portadores de Titãs. Só que o Zeke faz ali uma pontuação bem interessante, e ele diz que se o Titã de Ataque tem mesmo a habilidade de superar o tempo, ele poderia influenciar o passado. O que nos leva àquele primeiro ponto lá no começo desse vídeo que eu falei pra vocês lembrarem, sabe? Se a teoria do Zeke de que o Titã de Ataque tem o poder de influenciar o passado, o Eren do futuro acessou os caminhos e foi até aquele Eren lá do passado, debaixo da árvore, e aquilo tudo não foi um sonho que o Eren estava tendo, e sim uma visão do que iria acontecer. Você pode dizer pra mim, ah tá, mas só é possível você ver o futuro que vai acontecer se você já tem o poder do Titã, e naquele momento o Eren ainda não tinha, ele era uma criança. Beleza, concordo com você. Porém, ninguém disse que alguém que tem o poder do Titã não pode influenciar as memórias de outras pessoas do passado. Então é bem provável que tudo isso que a gente está assistindo no anime de Shingeki no Kyojin e também acompanhando no mangá são acontecimentos do passado que o Eren está mudando através ali do poder dos caminhos que ele tem e agora da coordenada também, para poder conseguir fazer com que os planos dele ocorram da maneira em que ele decidiu e não de uma outra maneira que ele teria visto nas memórias dos Titãs futuros. Se ele teve acesso à memória dos Titãs futuros, provavelmente ele viu que as coisas não iam sair como ele queria, então ele acessou os caminhos e através disso ele foi até o passado e foi lá dando ordens pro eu dele do passado, pro pai dele do passado ou para outras pessoas também do passado, para poder manipular toda essa situação para que os planos dele saíssem exatamente do jeito que ele quer. Então, a menos que alguém também tivesse a capacidade de acessar os caminhos e por ali também alterar o passado, tudo vai acontecer de acordo com o que o Eren planejou. Então ele está modificando o futuro com as alterações do passado que ele está fazendo. Ele dá ordens para pessoas no passado fazerem exatamente o que ele quer, assim como ele fez com o pai dele na hora que ele estava lá com a família real, e assim ele consegue encaminhar tudo para acontecer do jeito que ele precisa que aconteça. E o plano dele de massacrar e destruir o mundo e conquistar a liberdade de Parades ser concretizada. Me conta aí o que você achou dessa teoria, se você acha que pode ser isso mesmo, ou se você tem uma outra teoria diferente. Vamos debater aqui sobre este assunto, tá bom? Também não se esqueça de deixar o seu like aí, que é muito importante aqui pra gente. Cada vez que você deixa o seu like, você mostra pra mim o que você quer que eu faça de vídeos por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Mil beijos, tchau!